Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouco sobre oferta linear. O que é uma função oferta linear e qual o significado de alguns dos seus elementos. O exercício que nós vamos resolver para isso é o seguinte: uma pesquisa revelou que ao preço de mercado de R$ 38,00 existem 5.000 unidades de um produto para venda e ao preço de R$ 44,00 existem 6.200 unidades disponíveis para venda. Determine e represente a função oferta desse produto, supondo a linear. O que é uma função oferta? A função oferta é uma função que busca relacionar a quantidade ofertada de um produto com o seu preço de venda. A ideia que está por trás da função oferta é o seguinte: se um produto ele tem um preço de mercado maior, você consegue vender um produto a um preço maior, preço de venda maior, você vai ter mais gente disposta e interessada a vender esse produto e você vai ter mais produto, uma quantidade maior desse produto disponível no mercado. Isso acontece muito quando você tem alguns produtos que se tornam moda, paixão, um desejo momentâneo. Um exemplo disso são um brinquedo, por exemplo, um skate infantil. Um skate infantil que virou moda. Você vai ter mais gente procurando esse skate, o preço vai subir e você vai ter mais gente, por consequência, vendendo esse skate. Você vai ter uma quantidade maior desse produto disponível no mercado para atender uma demanda crescente. Perceba que existe uma relação entre oferta e demanda. Nós vamos falar aqui somente da função oferta, como que ela é representada e como que ela é determinada. Uma função oferta aqui no caso linear, é uma reta crescente, uma reta que teria mais ou menos essa representação. Imagine um sistema de eixos, um sistema de eixos em que nós temos um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo horizontal representa a quantidade e o eixo vertical representa o preço. Bem, aí já convém chamar atenção para um detalhe. Perceba que na relação de causa e efeito, que é muito usada em matemática para determinar quem é a função, em termos mais práticos, quem é numa função, numa relação funcional, quem é a variável dependente, quem é a variável independente. Em termos de relação de causa e efeito, as variações no preço é que definem se eu vou ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor de produto disponível para venda. Se um produto tem um preço maior, não por questões específicas, mas apenas o seu preço de venda, se o preço de venda de um produto é maior, eu vou ter mais gente interessada em vender esse produto. Então a relação natural de causa e efeito seria o preço, a quantidade que, variando para mais ou para menos, em função do preço P. Porém, na relação de oferta, nós mudamos essa relação. Nós usamos a sua inversa. Nós transformamos aqui, em vez de quantidade em função do preço, ou seja, se o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Se o preço diminui, a quantidade ofertada diminui. Nós invertemos essa relação e fazemos o preço P como uma função G da quantidade Q. Então nós usamos a inversa dessa relação para representar. Isso tem um significado, vou mostrar o significado, o porquê dessa inversão. Fazendo isso, o que nós temos? Nós temos uma relação positiva entre preço e quantidade. Que quanto maior é o preço, mais pessoas vão estar dispostas a vender esse produto, maior é a quantidade. Ou seja, a função oferta, ela parte de um ponto inicial menor, seria uma oferta, um preço tal que a quantidade ofertada é zero, ou seja, um preço tão baixo que ninguém vai querer vender esse produto, seria aquele ponto inicial ali. Mas conforme o preço vai aumentando, você passa a ter mais pessoas dispostas a vender esse produto. Então a quantidade ofertada aumenta. Então se o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta, nós temos uma relação positiva em uma reta
né, em uma reta crescente, que é a nossa função oferta. Nossa função oferta linear é uma reta crescente. Lembra que reta, né? Reta, a equação mais simples que nós temos de uma reta é o y igual a m vezes x mais h, onde o m é o coeficiente angular da reta, ele é associado à inclinação, e o h é o coeficiente linear da reta, está associado à posição. Perceba que o h é fácil de definir, né? Porque se o x é igual a 0, 0 vezes m é 0, y é igual a h. X igual a 0 é o ponto em que essa reta corta o eixo y. Então o nosso h está aqui, ó. Então quando a quantidade é 0, então bota 0 aqui, x é a quantidade, nós temos que o y, que é preço, igual a h. Então o que é o h? Já começa aí a primeiro elemento de uma função oferta. O que é o h na equação de uma reta de uma função oferta? O h é aquele preço que é tão baixo que ninguém está disposto a vender esse produto. Então o h seria o preço para a demanda zero. E o coeficiente angular? Perceba que essa reta, em relação à horizontal, ela tem uma inclinação aqui, ó, certo? Essa inclinação forma um ângulo alfa. E a tangente desse ângulo alfa é o nosso coeficiente angular m. Então o m é a inclinação da reta. Com isso nós vamos, nesse exemplo, determinar e representar a função oferta desse produto. Perceba que nós vamos fazer o preço em função da quantidade. O preço é o y, a quantidade é o x. Logo a gente vai verificar o porquê disso. Nós já vimos que o h, na nossa equação da reta aqui, para a função oferta, é o preço tão baixo de tal forma que a demanda é zero. Vamos ver o que é o m, né? Que vai sair dessa relaçãozinha. Para isso nós precisamos calcular o nosso coeficiente angular. E o coeficiente angular m, ele é dado pela seguinte fórmula, né? Delta y dividido por delta x. Essa fórmulazinha que nós vamos usar para calcular o m, achar o h e achar a nossa função oferta linear. Vamos organizar os dados. Perceba que nós temos uma coluna para os valores de x e uma coluna para os valores de y. Nós temos dois dados, né? O x é a quantidade, o y é o preço. Para uma quantidade de 5.000 unidades, o preço associado é de R$ 38,00. Então nós temos aqui 5.000 unidades, R$ 38,00. Para uma quantidade de 6.200 unidades, nós temos um preço de R$ 44,00. Então 6.200 unidades, R$ 44,00. Perceba, uma pesquisa revelou que ao preço de mercado de R$ 38,00, existem 5.000 unidades de um produto para venda. E ao preço de R$ 44,00, existem 6.200 unidades disponíveis para venda. Então nós temos aqui a nossa relação. Perceba que o x é a quantidade e o y é o preço. Então o nosso m, que é o nosso coeficiente angular da equação da reta, que vai ser a equação da função oferta, é o ΔY. Então ΔY passa a ser a variação do preço, né? O y é o preço, dividido pela variação, né, ΔX, variação da quantidade. Então o nosso m vai ser dado por... Lembra que variação depende do valor inicial e do valor final. Então preço inicial, 38, menos preço final, 44. Quantidade inicial, 5.000, menos quantidade final, 6.200. Então, preço inicial, preço final. Quantidade inicial,
quantidade final. Então, variação do preço pela variação da quantidade. Então, o nosso M, ele vai ser igual a 38 menos 44, menos 6. 5.000 menos 6.200, menos 1.200. Que vai ser igual a menos com menos mais 6 dividido por 1.200, 0,005. Então esse é o nosso coeficiente, né? O nosso coeficiente angular da reta, né? Então nós já temos o começo da nossa função oferta. Nossa função oferta, ela vai ter esse aspecto. Y, lembra que o Y é preço, né? Então a nossa função oferta linear vai ser Y, que é o preço P, que é igual a M, que é 0,005 vezes X, que é a quantidade Q, mais H. Perceba que falta achar o valor de H. Só que nós conhecemos alguns pontos, né? Nós sabemos que a R$ 38,00 de preço nós temos disponível 5.000 unidades. A R$ 44,00 nós temos disponível 6.200 unidades. Então basta escolher um desses pares, um desses pontos, jogar lá e achar o valor de H. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro aqui, R$ 5.038, nós temos que é o preço de R$ 38,00. Isso é igual a 0,005 vezes 5.000 mais H. Bem, fazendo as continhas, então nós temos que 38 é igual a 0,005 vezes 5.000, que é igual a 25. Então, 25 mais H. Fazendo as continhas, 38 menos 25 é igual a H. Com isso, H é igual a R$ 13,00. Então, nós temos o valor de H, né? 25 mais 13 igual a 38, então 38 menos 25 igual a 13. Nós temos o valor de H e a nossa função oferta vai ser P, que é igual a 0,005 vezes Q mais 13. Então essa é a nossa função oferta. E a representação dessa função oferta vai ser feita aqui, no nosso sistema de eixos. Vamos ver como é que ela fica. Nós já temos aqui o nosso sistema de eixos. Perceba que o eixo X, seria o eixo horizontal, representa a quantidade. O eixo Y, que é o vertical, representa o preço. Essa reta crescente representa a nossa função oferta. E lembra que essa função oferta ela tem essa forma. P, essa equação, P igual a 0,005 vezes Q mais 13. E nós já vimos que o 13, né, 13 é o preço para quando Q igual a zero, quando a quantidade demandada é nula. Ou seja, o 13 corresponde a esse ponto. Então, a 13, nessas condições dessa pesquisa, espera-se que a R$ 13,00 não tem produto ofertado no mercado, a quantidade ofertada é zero. Nós já sabemos o que é o 13, mas e o 0,05? Lembra que o 0,05 é o coeficiente angular da reta. E nesse caso aqui, nessa equaçãozinha dessa reta, ele tem o seguinte significado. Perceba que quando Q igual a zero, 0 vezes 0,05 é 0, mais 3 é 3. Então isso corresponde a esse ponto. Se você aumenta em uma unidade a quantidade demandada, passa de Q de 0 para 1 unidade, você vai aumentar o preço em 0,005 reais, ou seja, 5 milésimos de real. Se você aumenta o preço em 5 milésimos de real, a quantidade ofertada aumenta uma unidade. Perceba que a quantidade ofertada ela é afetada por essa variação.
Cada vez que o preço aumenta 0,055 milésimos de real, a quantidade ofertada aumenta em 1 unidade. Então nós temos aí o significado do coeficiente angular da reta, que representa a função oferta. Ela representa quanto que o seu preço deve variar para que a quantidade ofertada aumente em 1 unidade. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Obrigado.